Bom dia, Luciana. Bem, pessoal, vamos começar. O trecho que eu trouxe hoje, bom dia. O trecho que eu trouxe hoje para a gente conversar é um trecho de Gênesis, capítulo 26, versículo 24 ao 32. Esse trecho é um acordo feito entre Isaac, filho de Abraão, e o rei Abimeleque dos filisteus. Para vocês entenderem um pouco o contexto desse acordo, Isaac tinha acabado de receber uma palavra do Senhor para ficar nessa terra durante um tempo. É a terra que seria dada a eles, a terra que posteriormente viria a ser a terra de Israel. Para quem não conhece, situando geograficamente, o povo filisteu morava naquela época onde hoje é a faixa de Gaza. Tá? Então, Isaac para nessa terra e uma das coisas que acontece é que ele fala que a mulher dele, Rebeca, ela é irmã e não mulher. Por que ele fala isso? Porque ele tem receio que as pessoas, vendo uma mulher bonita, matassem a Isaac para ficar com a mulher dele. Ela ficaria viúva e eles ficariam com a mulher dele. Só que isso já havia acontecido antes com Abraão no Egito, quer dizer, já é uma questão que havia acontecido. Só que Abimeleque, o rei, percebe que Isaac é na realidade o marido de Rebeca e pergunta: por que você fez isso? Porque se alguém se deitasse com a sua mulher, nós estaríamos incorrendo em delito, e isso efetivamente poderia trazer coisas ruins. Em função disso, Abimeleque dá ordem que ninguém chegue perto de Isaac e de Rebeca, não façam nenhum mal a eles, dá algumas terras a Isaac, e com isso ele começa a plantar, criar ovelhas, e ele fica muito rico, muito poderoso. Ele chega a um ponto de se tornar mais poderoso que o próprio rei, em termos de posses. E nesse momento, Abimeleque pede a ele para sair. E Isaac sai, e posteriormente Abimeleque vai até ele novamente, levando inclusive o que ele chama o príncipe do exército, que seria o responsável pelo exército filisteu. Então eu vou ler aqui o trecho para a gente discutir em cima. Apareceu-lhe o Senhor naquela noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então eu acho que esse é um ponto-chave para o que nós vamos discutir depois. Percebem que Deus estava com Isaac. Ele está reafirmando que ele estaria com Isaac, estaria apoiando e estaria debaixo da proteção de Deus. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. Naquela época, príncipe era, durante toda a leitura da Bíblia, príncipe não é simplesmente o filho do rei. É o principal assessor do rei para determinado assunto. Nesse caso, é o líder do exército. E disse-lhe Isaac: por que viestes a mim? Pois vós me odiais e me repelistes de vós. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Então o que aconteceu aqui? Abimeleque mandou Isaac embora e percebeu depois que o Senhor estava com ele, que ele cavava poços e tinha água. Tudo que ele fazia funcionava.
Ele ganhou uma pequena terra, multiplicou aquilo, se tornou mais poderoso que o próprio rei. Então o rei Abimeleque percebeu que ele tinha a proteção de Deus e ficou com medo. Falou, pô, eu expulsei alguém que tem a proteção de Deus, né? Então o rei Abimeleque ficou receoso e foi atrás para buscar fazer uma aliança para ter certeza que estava tudo bem entre ele e Isaac, porque obviamente ele não queria nenhuma represália de Deus para o povo dele, o povo filisteu, né? Como eu falei, o povo filisteu morava na época no que hoje é a faixa de Gaza. Que não nos faça mal, como nós não te temos tocado, e como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois se despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinha cavado, e disseram-lhe, temos achado água. Quer dizer, novamente ele foi protegido pelo Senhor. Ele cavou o poço e tinha água, que a gente está falando, lembrando, de uma região desértica. Então, está clara aí a proteção que Isaac tinha de Deus. O que a gente aprende em termos de negociação com esse trecho? Eu acho que o mais importante aqui é a gente entender a potência do network, dos seus conhecimentos. Vejam bem, o network aqui era de Isaac com Deus. Quer dizer, foi basicamente o network dele que garantiu essa posição para ele no acordo. O outro já chegou sabendo que estava numa posição de inferioridade. Então, percebe como que atua um network forte. Evidentemente, o network pode ser usado para você buscar os contatos, com quem que você tem que falar, mas ele também tem uma outra função na negociação. É que a gente chama o efeito enzima. É aquele network que ele não vai fazer nada. Só por ele estar ali, por você ter a proteção dele, ou por você ter esse conhecimento, ele já te ajuda, independente de qualquer outra coisa. Então foi o que aconteceu. Só pelo fato de Abimeleque ter percebido que Isaac tinha a proteção de Deus, ele já foi lá buscar um acordo, ter certeza que estava tudo em paz. Então, perceba que é muito importante você ter um network forte. Não só porque isso pode trazer contato, pode trazer negócio, mas porque o simples fato de você ter esse contato, ter esse network, vai fazer com que as pessoas te vejam com outros olhos, com mais autoridade, e vão negociar com você dessa forma, te vendo como autoridade. O segundo ponto interessante é uma preparação adequada, e aí do lado de Abimeleque. Quer dizer, ele foi preparado, ele buscou saber, olha, tudo que aquele cara faz dá certo. Então ele entendeu o cenário em volta dele. Durante a preparação, é comum que as pessoas olhem o mercado, quem são os concorrentes, quem são os complementares, qual o preço de mercado do bem ou do que está sendo negociado, mas negligenciam um ponto importante, que são o que nós chamamos os stakeholders. Quem mais está interessado naquela negociação e que não está na mesa? Perfeito. Muito bem observado, Vânia. Se você está do lado de pessoas erradas, isso pode te atrapalhar ao invés de ajudar. É fato. Tá? É fato. Pode te enfraquecer ou pode matar o negócio porque determinada empresa ou determinada pessoa, aquele conhece o fulano de tal, não vou fazer negócio com ele. Pode ser sim. Então, você percebe que a preparação que Abimeleque fez deu a ele a visão de que ele estava no lado mais fraco. Então, uma coisa muito ruim
é você entrar numa negociação do lado fraco achando que é o lado forte. Poderia ser isso. Ele é rei, né? Ele é o rei. E ele podia entrar achando que ele era o lado forte e ia se dar mal, basicamente, né? Mas ele fez uma boa preparação. Não, eu sou do lado fraco. Então, muda toda a sua estratégia de negociação quando você está do lado forte ou do lado fraco. E o que determina isso é o mercado, se você está do lado da escassez ou do lado da sobreoferta, e essa questão que eu falei dos stakeholders. Quem é que está participando da negociação, mas não está sentado à mesa? Nesse caso, ninguém mais, ninguém menos que Deus. Então ele estava protegendo, ele era interessado naquela negociação. Se as coisas dessem errado para Isaac, ele ia ajudar Isaac. Abimeleque sabia disso. Então ele falou, opa, eu tenho que entender onde é que eu estou pisando aqui. Então é importante você estudar todo o cenário em volta da negociação e não só aquilo que é mais óbvio, porque você pode encontrar aí aliados ou opositores que podem mudar o equilíbrio de força da negociação. E por fim, uma coisa que pode parecer menor, mas a gente não deve negligenciar. Repara que no versículo 30, ele fala, então lhes fez um banquete e comeram e beberam. Ou seja, houve uma comemoração pelo acordo fechado. Por que isso é importante? A última fase de toda a negociação é o acompanhamento dessa negociação. O acompanhamento tem várias funções. Uma delas é ter certeza que a palavra que você deu está sendo cumprida. Porque percebe que quando você está negociando, é a sua palavra que está em jogo. Os documentos só vão ser assinados depois que a negociação fechou. Então, depois que você deu a sua palavra, você tem que ter certeza se ela foi cumprida. Porque é uma questão de confiarem em você numa negociação futura. Esse é um dos motivos pelos quais você deve fazer um acompanhamento. Garantir que você vai manter a confiança da sua contraparte, que está tudo sendo cumprido conforme você falou. O outro motivo é gerar relacionamento. Relacionamento vai gerar, né, novos negócios no futuro. Porque percebe que você não quer fazer negócio com um determinado parceiro uma única vez. O nome já diz, é parceiro. Você quer uma parceria. Você quer fazer negócios constantemente. Você não quer ganhar dinheiro uma vez. Você quer continuar ganhando dinheiro com aquele parceiro. Então você tem que criar relacionamentos para que novos negócios surjam dessa parceria. E nesse caso Abimeleque fez um banquete, eles comeram, beberam, criou um relacionamento com Isaac. Ele até pensou, bom, esse é um homem de Deus. Então, se você tem se eu tenho esse suporte, então, naturalmente, eu também vou ter o benefício do network dele. Então, é esse o pensamento. Quando você negocia, você não deve se ater ao óbvio. Na hora que você abre o cenário, você entende várias coisas. Um exemplo interessante de pessoas mal preparadas fazendo um comentário de uma negociação que foi bem preparada, a vinda do Neymar para o Brasil. Muitos comentários de Nico, muitos comentários de comentaristas esportivos vinham trazendo informação que o Neymar ia perder dinheiro com a vinda para o Brasil, porque ele deixou lá 55 milhões no contrato do Al Hilal. Isso não é verdade. Ele tem direito de imagem, ele assumiu parte do Santos, que pagou a dívida só com a vinda dele. Então, quando ele tomou a decisão, é claro que ele queria vir para o Brasil, mas ele também avaliou todo o cenário para ter certeza que ele estava ganhando. Aqui é a mesma coisa. Abimeleque avaliou o cenário. Bom, se eu fizer um relacionamento com esse cara e eu depois precisar de alguma coisa, eu vou ser favorecido por Deus. Então, basicamente, essa é a lógica de você avaliar o cenário. E agora vamos dar um overview aqui
do cenário bíblico em geral, né? O que isso está falando para a gente? Vocês percebem que Isaac tinha esse benefício de Deus por uma razão, porque ele andava debaixo da obediência. Quer dizer, ele não se negou a fazer nada que foi indicado por Deus, assim como seu pai Abraão. Então, o que aconteceu? Ô Geraldo, o que aconteceu? Deus reforçou com Isaac a promessa que ele fez a Abraão e a partir daí passou a apoiá-lo em tudo. E aqui a gente vê um outro ponto, né, que quem conhece as Escrituras sabe, não existe uma promessa sequer de Deus em toda a Bíblia que não foi cumprida. Então, se você anda debaixo da obediência, você faz aquilo que foi ordenado por Deus para você, você também vai ter todas as promessas de Deus para você cumpridas. Vou só ler o trechinho que inicia esse capítulo. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Foi nesse momento que Isaque ficou em Gerar. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então você vê, Isaque obedeceu a Deus. Ele ficou na terra e efetivamente a descendência dele se multiplicou e teve aquela terra toda. Ele já começou a ganhar a terra do próprio rei Abimeleque. Isaque é pai de Jacó, que posteriormente teve seu nome mudado para Israel. Então, efetivamente, Deus deu toda aquela terra, cumpriu toda a promessa, porque Isaque obedeceu a Deus. Senão ele teria quebrado a aliança. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Nossa última live do ano. Então, nos vemos agora no ano que vem. Sem dúvida, vale a pena estar sob a obediência de Deus. A recompensa de Deus, ela é sempre muito maior do que você imagina. Quando a gente fala que sejam feitos os planos de Deus e não os nossos, é porque os dele são perfeitos. Vão sempre muito além do que a gente pode imaginar. Tudo aquilo que a gente pedir vai ser dado multiplicado se você andar embaixo da obediência de Deus. É fato. Pessoal, um fim de ano abençoado para vocês. Que Deus abençoe a todos, as suas famílias. Uma excelente virada de ano. Nos vemos então segunda-feira no ano que vem. Um grande abraço. Fiquem com Deus.